Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um IMCast, o podcast oficial da CCA Amsterdã. Isso aí. Olá, meus amigos. Olá, boa noite. Os assuntos dos bastidores aí. Nossa, hoje pegou fogo aqui os bastidores, gente. E vai ter tema bom aí, viu? Escatologia e milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista. Vai ser top. E hoje nós estamos com convidados novamente, né? Com o Ministério de Louvor aqui. O sócio já é de casa já, então ele... De vez em quando eu dou uma parecida aqui, né? Pois é, esse ano de 2023 já é a terceira vez, né? Começa, então acho que já tem direito ao boleto já, rapaz. Já tem. É só inteirou 3 vezes no podcast, tem direito a um boleto, né? Então... Pra pagar? Depois o nosso amigo que ajuda nas mídias, o pastor Edson Mariano, vai entrar em contato contigo. Tá certo, mandar o boleto bancário. E é assim. E hoje nós vamos falar sobre louvor e adoração, né? Que bom, é verdade. É um assunto muito importante. Né? De novo, segunda parte, o pessoal pediu, né? Então... Esse você vai apresentar só? Não. Não. Tem mais gente hoje aí. Tem mais gente aqui. Boa noite! Tá começando mais um IMCast, o meu, o seu, o nosso programinha de quarta-feira. Porque ninguém gosta de falar, só eu, né? Só você. Só eu que gosto de falar. Já tá... Ó, a Letícia tá online, o Ivo tá online. Você tá arrumando minha câmera aí, né, Paulo? Esqueceu, né? Dando um ajuste. E além dos Sóstenes, hoje a gente tem a presença da Juliana, a esposa dos Sóstenes. Olha aí. Prazer de estar com vocês. Seria correto falar ministra? Ministro, né? É porque fica definido, né? No artigo, né? É masculino, né? Porque eu falo assim, porque às vezes você é que ministra o louvor. Sim. Tem mais pessoas ali, mas ali você que tá ministrando ali, né? A ministra adoradora. Muito bom. Pode me chamar de adoradora, referir como adoradora. Porque o artigo, né, fica indefinido, né? Por conta que é ministro ou, né? Ministra fica meio... Como... Ministro do quê, né? Fica... Ministro do quê? Ministro de louvor. Administração. De louvor. É porque eu já ouvi vocês comentando ali, né? Nós já começou já? Já tá na polêmica já. Não, pode terminar. Tem que pedir o pessoal pra se inscrever no canal, não deixar secado, ó. Se inscrever no canal, deixar o seu like. E nós estamos com 216 inscritos. Né? Precisamos chegar a essa marca. Vamos ver se até o final desse programa a gente consegue chegar a 230, gente. Olha aí. Uma meta pequena. Esse menino tá inspirado, né? Pra não abusar demais, ó. Tem gente assistindo Será a gente. Que minha irmã escreveu? Pois é, eu ia falar agora. Tem gente que tá assistindo aí. E não se inscreveu, né? Que sábado passado falou que ia se inscrever, deixou o joinha. Você sabe quem é você, viu? Se inscreva. Então, vamos começar então nessa questão do ministro, porque eu já ouvi vocês falando sobre essa questão de quem vai ministrar hoje, aí sim. Às vezes é a Alessandra, às vezes é você, ou às vezes é a Neia. Como que funciona essa questão do ministro? Ele tem que preparar uma palavra ali antes, ele tem que... Primeiro as escolhas da música, né? Das músicas que serão tocadas. Tem isso. Né? Como que é a escolha, o critério, né? O critério. Quer falar? Pode falar. Bom, geralmente já temos uma escala, né, dos dias, que é o líder que faz, né, que é o Sóstenes, a escala. E eu começo, como já tem a escala, já tem o meu dia, eu começo a orar referente àquele dia que eu vou ministrar. E peço para que Deus revele a mim e fale ao meu coração o que eu tenho que ministrar para a igreja, o que Ele quer ouvir de mim também. Porque, na verdade, estamos aqui para adorar a Ele, né? E juntos adorar Ele. E levar a igreja à adoração. É um L, né? Eu puxo a igreja para levar junto a Deus uma adoração, né? E eu escolho os louvores que falam ao meu coração. Porque primeiro tem que falar comigo. Se fala comigo, eu acredito que vai falar com a igreja também. Então, eu oro e peço para que o Senhor revele a mim o que eu tenho que falar para a igreja em cima daqueles louvores que está falando comigo. Então eu faço assim. Entendi. Critérios a gente não utiliza, né? Vamos dizer assim. Uma regra. Para algumas coisas, mas, por exemplo, nesse caso de separar alguém, né, para ser ministro, é porque assim, eu dou liberdade,
para que a pessoa entenda que você é responsável, né, por aquele dia, por aquele momento, e aquilo que a Ju acabou de falar. Se a pessoa também não estiver bem pra Sim, ministrar, também se estiver eu bem acho, com Deus, não adianta. eu acho que assim, nesse caso aí dessa situação, Sim. eu acredito muito que Deus como é coloca que na resolve? frente. Eu acredito muito que Deus coloca na frente, porque eu não acredito que Deus vai colocar alguém ali que, na verdade, separou um tempo para orar e tudo, e dizer assim, não, nesse dia vai ser você. Né? Eu acredito também, entendeu? Nesse dia vai ser você. Sim. Então você, de fato, está sendo responsabilizado por aquele dia. E de fato, eu acredito que Deus é na vida do líder, vamos dizer assim, né? Para te separar para aquilo ali, para fazer aquela função. Né? Eu acredito nisso. Né? Por exemplo, igual o pastor, né? Escala que alguém, né? Quando ele sai para pregar. Então eu acredito que Deus é na vida do pastor. Então com certeza tem algo, né? Na verdade, na vida daquela pessoa. Tipo, você quer dizer assim que, vamos supor, você tem uma equipe de louvor. Certo. Aí tem 10 pessoas. Sim. Aí você faz uma escala do mês. Uhum. Aí vamos supor que hoje eu tô no louvor, aí eu. Sim. Mas eu não tô bem, igual ela falou, né? Depende Sim. da pessoa, não tá bem, tal. Mas aí... Mas aí eu tenho que informar, tipo assim, né? É importante, né? Porque você não vai adivinhar, né? Não. Sim, Deus... é uma coisa... Porque igual você deu o exemplo do pastor, mas o pastor, tipo assim, ele deixa outro pastor responsável. Sim, claro. É diferente. Sim. É porque Por às isso vezes que eu você... não trato inferior a ninguém, entendeu? Eu trato como ministro. Eu não digo que você é um componente, eu digo que você é um ministro, entendeu? Por isso que essa é a responsabilidade. Quando a gente tem essa responsabilidade de ministro, então eu acredito que o ministro só não vai fazer porque tem algo muito, mas muito sério, que ele não possa fazer a sua função naquele dia, entendeu? Sei lá, a morte de alguém, ou acontecer algo sério para não fazer. Porque, por exemplo, é porque as pessoas desvalorizam às vezes algumas coisas, né? E nesse caso, né, você cantar somente, não é cantar. Entendeu? Se você dizer, assim, se você vou cantar, achando só isso, né? Não, vou só cantar lá e tal, vou passar, sei lá, 20 minutos ali cantando e vai, pronto, música que eu conheço, música que eu gosto. E tal. E não, você não é isso, entendeu? Você é um ministro do Senhor, separado com uma vocação. Qual é a vocação sua? Você não só canta. Você traz Deus pra dentro do culto. Você é responsável por isso. Sim. E é um lugar muito sério. E as pessoas valorizam, zombam, sei lá, faz de qualquer maneira e tal. E eu trago essa responsabilidade. Por isso que eu digo, quando eu vou fazer escala, eu digo, gente, você é responsável. Eu nem digo qual a música que você vai cantar. Eu posso ter 30 músicas, 50 músicas que a gente canta. Mas o que eu faço? Eu digo, você vai dizer as músicas que você sente de louvar a Deus. Porque é muito importante. Até se for Sabor de Mel. Não, um pouco polêmica nesse trem. Não. O Sabor de Mel é exceções, né? Exceções da regra e tal. Porque, tipo assim, o Sabor de Mel é uma música que é meia... Acho que eu nunca ouvi essa música. Todo mundo fala dela. Eu acho que porque o Sabor de Mel vem com a ideia que Deus tá levantando a pessoa, né? Tá exaltando aquela pessoa. E as outras pessoas vão estar lá na plateia. E você vai estar lá no palco. E você é a estrela. Não, Varão, mas deixa eu te falar aqui. Quem que nunca... Às vezes passou por uma situação e falou assim, não, quando eu conseguir isso aqui... porque o orgulho vem, aí, né? Tipo, mas isso do ser humano, não é de Deus, né? Não é de Deus, mas eu acredito assim que, tipo, nessa música, tanto nessa quanto naquela outra da moça lá, acho que é Cassiane, que Deus não rejeita oração, que o povo pega no pé, tem o Fernandinho também, aquela música dele de grandes coisas estão por vir, que o povo vai lá e fica no... Eu acho que isso aí são pessoas que utilizam dessas coisas para poder... Então, além do nosso tempo. Não, mas na verdade, eu acho que essas pessoas elas utilizam disso para poder confundir, dispersar o povo cristão, velho. Mas eu vou te falar uma coisa, por exemplo... Eles colocam os próprios cristãos para ficar ali batendo cabeça uns com os outros ali pô, será que a pessoa tá falando isso mesmo? A pessoa tá sendo egoísta? A pessoa tá sendo o quê? Eu acho que a pessoa que escreveu uma música dessa não tá com maldade no coração, não, vai escrever isso aqui que fulano vai bater palma pra mim, vai não sei o quê. Não, a ideia, assim,
a questão é a seguinte, que eu penso. Por exemplo, a gente já leu a história de José. Sim. Correto? Na Bíblia. Qual que foi a história de José? A história de José foi a ideia de sofrimento dentro da sua casa, né? Então foi uma situação muito difícil que José passou. Mas isso aí é forte, viu? Mas qual que foi o final, né, da história de José? A história de José foi José sendo galardoado como, né, sendo o primeiro ministro, vamos dizer assim, de dentro do Egito. Deus honrou ele. Então Deus honrou ele de uma tal forma que os irmãos tiveram que ficar mesmo de plateia mesmo e teve que reverenciar, Deus na vida de José. E ele disse, olha, não fiquem tristes porque vocês fizeram isso comigo, Mas a ideia da situação não é humilhar os irmãos, entendeu como é que é? A ideia é dizer assim, irmãos, tenham calma, vocês fizeram isso porque foi a vontade de Deus comigo. Mas tem uma diferença aí. Tá vendo? Mas você vê que foi quase mesmo a encenação. Mas é porque a música diz assim, quem te viu na prova, quem te viu passar na prova, na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. E isso que é pesado, entendeu? Isso é pesado. Vai entendeu? estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Eu digo, gente, é pesado, cara, é pesado. Não é bom cantar esse Eu priorizo muito quando eu faço as escolhas da minha música que eu vou ministrar. Escolher músicas que adoram a Deus e não ao homem. A Ju tem esse critério. Eu até canto umas músicas assim meio mais voltadas, né, para o sentimento das pessoas, mas a Ju não. A Ju já é bem eclética nessa área. Santo, poderoso, ele é lindo. Eu procuro escolher música que realmente adore a ele, entendeu? Sim. E uma das coisas que eu acabei esquecendo de falar, quando eu vou escolher as músicas que eu vou ministrar, é claro que a gente vive uma vida de jejum, de oração, mas principalmente na semana a qual eu vou levar a igreja à adoração, né? Eu fico mais firme ainda, eu pego mais pesado no jejum e na oração, porque eu acredito que tem muito poder nisso. E eu vejo a diferença, às vezes. Não, dá pra ver a diferença. Eu sinto a diferença quando eu louvo a Deus, quando estou com uma semana assim de jejum, de oração, de busca, de busca mesmo da presença de Deus. Intensa, né? Intensa, isso, uma busca intensa. E eu também vejo a diferença quando às vezes, não, vou lá só cantar. Então existe uma diferença. É por isso que eu falo, a questão do ministro é isso. O ministro é uma vida, né? Às vezes a gente tá aqui, né? Não é um dia, não é assim, 30 minutos ali que a gente tá cantando. Não. É todo um preparo mesmo. Não pode, porque tipo assim, como às vezes eu não venho, né? Eu sempre vim aqui, né, com vocês, tava sempre aqui. Mas o que aconteceu? A gente sentiu no coração da gente trazer o pessoal da adoração e tudo para um momento de oração, pra gente estar orando, a gente tá reunido, a gente tá orando. Aonde eles estiverem e tudo, eu falo lá no grupo, eu digo, a não ser que não orem lá, né? Mas eu falo lá no grupo, eu digo, olha... a sua parte você tá fazendo. Justamente, vamos orar, vamos pedir a Deus, por quê? Porque nesses momentos é onde a oração em si, ela é como se você parar no posto de gasolina, entendeu? Para você abastecer o teu carro, porque senão você não vai. Senão chega uma hora que você não consegue, você não vai para frente, você rema e a coisa não anda, então você diz, meu Deus, pra onde é que eu tô indo? Porque a oração tem esse poder de fazer isso, né? De nos conduzir para esses momentos. E isso é essencial para um ministério de adoração. Porque tem muita gente assim, vamos fazer isso aqui como um trabalho, né? Um trabalho. E pronto, deu. Se foi, se não foi, problema. E essa vida de integral, não só aqui, mas lá fora em especial, ela é essencial quando a gente vai ministrar. É muito importante. Tem força, tem mais peso, que a Ju tá acabando de falar. Entendeu? Não é só um momento. É uma vida. Quando você tem um preparo, uma vida, mano, é a mesma coisa que jogador de futebol. Como é que ele faz? Ele vive comendo coxinha o tempo todo? Ele vive comendo coisas que não prestam? Não, ele tem que ter uma vida regrada, porque ele precisa daquilo para quando for fazer o que é de ofício, ele fazer bem. E isso é o que, na verdade, a gente tem priorizado. Qual é a maior dificuldade assim, que você vê hoje na equipe de louvor? Das pessoas levar justamente eles para esses momentos.
Não, é porque eu falo assim, né? Eu tô aqui já tem um tempo, então eu vejo altos e baixos da equipe de louvor. Sim. E muitas pessoas falam assim, que tem muita parte espiritual, né, envolvida, porque vocês estão ali na frente, assim, né? É tipo um pastor mesmo, assim, né? Sim. Vocês estão ali na frente, vocês têm que levar a igreja, a vocês mesmo, né, ter a comunhão com Deus. E eu vejo que é uma dificuldade, assim, às vezes, a gente já passou vezes aqui que eu falava pra vocês, se eu soubesse cantar, eu subia ali e cantava. Sim. Não por... Tipo, você me achar demais, não. Mas pela necessidade que eu via de ter um líder mesmo, assim, de fazer o que você tá fazendo hoje. Alguém guiando, tipo assim, pra eles entenderem que não é só cantar. Não é só tirar um dia da semana pra ir lá e... Isso. Então, assim, aí hoje eu vejo, né, que você tá entrando nos eixos, você, igual você falou, você manda mensagem, você tá... presente para eles, entender, você faz de exemplo para eles o entendimento. Por isso que eu perguntei assim, qual que é a maior dificuldade dessa transição que hoje você vê? Porque você é novo na igreja, assim, né? Sim. Então você tem muita história. Também, é uma dificuldade porque eu tô trabalhando com pessoas aqui, não é só do grupo de louvor, mas outras pessoas que estão de fora, porque o louvor afeta tudo, né, na igreja. A maior parte, né, das pessoas. E eu tô com gente que tem 20 anos que tá aqui, entendeu? Eu tenho gente que tá com 15 anos, entendeu? Então, quando cheguei, tipo, menos de 2 anos, então, gera um pouco de situação difícil, mas, ao mesmo tempo, eu digo, não, eu sei por que eu tô aqui. Então, de fato, a gente vai o posicionamento, seguir, né? Vai seguir isso aqui, porque são coisas essenciais para, vamos dizer assim, a manutenção da obra de Deus. É a manutenção, nós temos que manter isso. A gente mantém. Como é que a gente mantém um fogo aceso? Não é com fogo apagado, né? É com fogo aceso. Entendeu? A obra de Deus mantém, de fato, alimentando o fogo. Colocando, vamos dizer, lenha na fogueira, né? A gente coloca lenha na fogueira para que, na verdade, o fogo mantenha-se aceso. Isso você vê, realmente, flui, né? Eu acho que o culto, ele flui quando você vê aquela atmosfera criada pela equipe de louvor, assim, tudo você sente mais leve, e eu também já senti totalmente diferente disso, né? Assim, então... Aí eu ficava assim, mas não entendo. Aí todo mundo ficava falando comigo assim, não, é parte espiritual, muito pesada, eles são muito atacados e tal. Não. Aí eu ficava assim, gente, mas como que pode, assim, num termo? Mas aí é porque tem que ligar as duas coisas, né? Você querer fazer, né? E se dedicar àquilo pra vir a retribuição, vamos dizer assim, né? Que é o andamento de tudo fluindo perfeitamente. Então, hoje, né, eu percebo assim que tudo que você vai fazer dentro da igreja, se você não fizer bem feito, não dá certo. Mas não é o bem feito seu, é o bem feito em conjunto. Que agrega todo mundo, né, que vai beneficiar. Que inclui, né, todo mundo. Que vai beneficiar não só você, mas como todo mundo, igual a questão que a Ju falou das músicas. Já aconteceu assim com você, de você orar assim, para Deus revelar uma música no seu coração para você cantar e chegar no momento do culto, você passar por alguma coisa assim, Deus revelar outra música e falar, não, canta essa. Já aconteceu assim com você? Não me lembre agora no momento. Não, porque às vezes a gente conversando com o pastor Marcos, ele fala, não, você já teve alguma pregação assim preparada e na hora que você chegou, Deus te revelou outra coisa e falou, não, fala isso. É bem complicado você fazer isso no grupo de louvor, porque exige muitas notas, né? Muito ensaio, muito preparo, né? Então é muito difícil você chegar na hora e falar assim, olha, gente, não vou cantar essa música, eu vou mudar. Porque precisa de muito ensaio para se cantar uma música ali, entendeu? Então nunca aconteceu, mas se de um dia acontecer e Deus quiser que eu ministre outra coisa, e Deus está ministrando outra coisa ao meu coração, que Ele queira passar através de mim para a igreja, eu irei falar, meu amor, só infelizmente, né, a gente ensaiou assim, mas nem que eu cante só com a minha voz, sem os instrumentos, mas eu preciso falar com a igreja e passar para a igreja aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Quando se tem essa liberdade, né, para fazer isso, nesse critério,
É importante, por exemplo, a Ju canta, vamos dizer assim, 20 músicas. Sim. Vamos dizer, 20 músicas. Eu acredito que ela só preparou 4 para ensaiar com a gente, certo? Mas tem umas músicas aí que a gente já sabe mais ou menos para onde que vai a situação. Já tocou mais de uma vez. Já tocamos várias vezes, Você entendeu? sente Então como aí que a igreja é conduzida. Quando Sim. toca é uma justamente, música. aí você pode pegar e fazer ainda alguma coisa. Mas por que eu não trago isso assim, dessa forma como uma regra? Isso é exceções, tá? Sim. Isso que você está falando é exceção. Porque se eu botar isso como regra, o que acontece? Eu começo a ter problemas. Por quê? Na terça sai uma coisa, no porque sábado. na terça-feira eu fiz uma programação, porque eu já fiz essa escala já antecipadamente, justamente porque eu acredito que a pessoa vai se preparar, a pessoa vai orar, a pessoa vai justamente escolher, justamente para não ter esse problema na hora, dizer assim, não, eu agora tô sentindo de Deus, agora eu mudar tudo aqui, peraí. Não, mas tem igreja que as músicas é decidida na hora que todo mundo tá lá em cima. Sim, Eu já ouvi participei. falar isso, não Só tem? que aí- Da Que é Congregação muito, Cristã do Brasil. muito bacana, assim. Eu acho porque legal. chega todo mundo, ora, e na hora que... não, eu vou cantar, e começa a cantar, e vai mandando uma na outra, e A todo igreja mundo essa ali, liberdade, mano, essa é liberdade. muito Sim, mas- legal também, né? Eu já participei na verdade eu era da Congregação Cristã do Brasil, Olha aí, ó, conhecida que como a Igreja do Véu, né? Ah, tá. A Igreja do Véu. E lá é Forte, assim. hein? A igreja lá é assim, eu posso Ancião. dizer o pastor, que lá Ancião, é né? ancião, mas é como se fosse o pastor da nossa igreja. Ele abre para quem quiser escolher um louvor. Quem quiser levantar e falar, olha, eu quero tal número. Mas é dentro do inário, que é a harpa, né? Uhum. Coisa Também usa o seu inário. critério, também do inário, tá vendo? Isso. E Então, todos, normalmente- e todos os hinos daquele inário já são conhecidos, já são ensaiados. 1000 anos, né? Isso. Entendi. Então, escolhe um ali dentro e pronto, louva, né? Não é um hino que eles nunca conheceram. Entendi. Colocar isso como uma regra, entendeu? É algo, às vezes, meio complicado, entendeu? Mas pode acontecer essas exceções. No caso, por exemplo, se alguém estiver ali, por exemplo, no meu caso, eu pegar o violão e eu estou ali e eu estou sentindo que, na verdade, a coisa vai para outro lado. Eu sozinho, eu vou embora. Ou senão, Mas quando entendeu? tem um grupo, Mas né? quando tem um grupo, um contexto, quer dizer assim, Quando o grupo tiver entrosado, né, dá Também, pra fazer. sim. no nosso caso, como a gente tem escalas e como a gente tem outras pessoas que trabalham com a gente, por exemplo, uma semana trabalha de um jeito, aí outro já vai para outro lugar, outro já vai para outro lugar. Então, normalmente não há uma continuidade de sequência de músicos naquelas mesmas semanas. Não, muda. Sempre varia. Aí eu não posso estar fazendo isso, normalmente. Mas eu acho muito importante também fazer isso, porque você diz assim, não, quem está comandando aqui, entendeu? Quem está comandando esse negócio aqui? Espírito. Eu acredito também nisso. Deus ele pode trabalhar da maneira que ele bem entender. Sim, sim. Entendeu? Eu jamais sou louco para dizer, ninguém vai cantar essa música. Isso aí eu não faço. Nem se for um Kleber Lucas. Aí sim. Que era Ó, teve uma polêmica, vez que, que por era exemplo. polêmica. Não, você quer. O Kleber Lucas é uma exceção. Mas apesar que nós cantamos música aqui Sim, do tem Kleber música. Lucas. Não, As isso é letras- brincadeira. As letras eu do Kleber gosto da Lucas é música. legal. As letras de Kleber Lucas. Só o estado atual do servo de Deus, ele tá muito Avacalhado. complicado. O vaso tá precisando ser restaurado. Tá complicado. No caso da Ju, por exemplo, que às vezes ela, por exemplo, gosta de cantar umas músicas mais antigas. Às vezes ela gosta de mandar umas músicas meio antigas. Legal, E eu digo, acho bom interessante. Mas contanto que eu digo, vamos ensaiar primeiro. Sim. Entendeu? Porque vai ficar bonito e vai ficar legal. Porque eu sei que na verdade a gente tem. Eu gosto das músicas antigas, eu acho muito legal. Eu tenho aquela coisa muito, sabe, Que de Deus 20, fala. 30 Letra, anos né? atrás, tem uns hinos e louvores, e que a gente começa a pensar da nostalgia, sabe? Mas do quando chega aqui começo. também não, às vezes não leva a igreja à adoração, porque também a igreja não conhece. Também não consegue ó, cantar junto, adorar junto. Eu estou numa igreja que eu vou fazer assim. Eu vou falar logo de comunidade. Olha o nome, comunidade. Eu tá falando Sim. tudo, É. comunidade. Aí, por exemplo, tem aqui, ó, assembleano. Aqui tem batista. Misturado, né? Aqui tem presbiteriano. Sim. Aqui tem quadrangular. Aqui tem graça. Aqui, meu amigo, aqui tem todo Aqui tipo. aqui não tem nem crente também, né? Ele Só canta- vem visitar. Como já já está. polêmico. Como já está. Olha o corte. Como já é a história. Então tem várias pessoas de todo lugar, entendeu como é que é?
Então, para juntar tudo isso, pra gente pegar e fazer uma situação acontecer, a gente não pode só cantar uma vez a música, a gente tem que cantar várias vezes pra turma ir pegando, se habituando, se acostumando, aí depois é que as pessoas começam a entrar, porque na verdade não é só cantar, é as pessoas entenderem o que você tá cantando. Sim. Entendeu? Porque você cantou a música a primeira vez, normalmente não flui. Normalmente não flui, porque as pessoas não conhecem a música, não tem esse critério. O dia que tocaram, vocês começaram a tocar Thales, Roberto, um monte de gente que, ué, que música é essa? Olha aí. Qual a música? Algumas pessoas falaram, gente, e ele é velho onde? E tal, e tem muita gente que não sabe, não conhece muito. Mas vem cá, voltando à questão que a Ju falou, você da Igreja do Véu, como que foi essa questão? Não, a Letícia fez uma pergunta aqui, ó. Você era da igreja, vamos a pergunta da Letícia, que aí você vai ser a mesma sua, quer ver, ó. Ela tá perguntando pra Ju, quais são as diferenças da Igreja do Véu, por exemplo, para a nossa, que é batista? Tipo, doutrina, modo de vida, existe alguma diferença de interpretação da Bíblia? Aí ela perguntou, aí ela até falou assim, do louvor também, of course, que a menina é chique. Já aproveita, ela vai, acho que quando ela responder isso aí, já vai vir responder com o que eu iria perguntar também, que eu ia pedir pra ela falar um pouco sobre essa imigração dela, da Igreja do Véu pra outra. Imigração. Como que ela saiu. Migrou. E porque é uma longa história nisso aí, né? Tem um testemunho grande em cima disso aí, de lá pra cá. Mas vê mais sobre os comentários aí, tem pessoal novo aí, tem um Paulo, Roberto. Tem a Marinha linda tá aqui. Tem o Paulo Roberto. Deu boa noite. O Ivo deu boa noite. Tá sempre aqui com a gente. A Letícia falou, deveria ser o critério de todos, na hora que a gente estava falando sobre o critério de todos os cultos, né? Porque o culto é para o Senhor. Quando a gente quiser ouvir para nossa emoção, coloca em casa e lavando vasilha. Essa é a ideia do culto. Não, você vai falar sobre sua questão, desculpa, da imigração. Da imigração. Só falando do que a Letícia falou, realmente. As pessoas vêm muito para a casa do Senhor com o intuito errado, na realidade. Em receber, na realidade, não entregar. Então, eu tento sempre lembrar, quando eu venho para a casa do Senhor, que eu estou vindo aqui para entregar minha adoração ao Senhor, não para receber algo dele. Para me entregar a adoração. Então, quando você está ali entregando sua adoração, eu olho assim para a igreja, fecha seus... Eu insisto em falar isso para as pessoas, porque eu sei que isso é bom para elas. Feche seus olhos, levante sua mão, porque ali é só onde está você e o Senhor, entendeu? E eu vejo essa dificuldade da igreja em se render, em se entregar isso ao Senhor, porque as pessoas entender, né? A entender que você está vindo entregar. Então eu sempre assim coloco na minha cabeça, e quando eu estou louvando, hoje pode ser meu último culto. Hoje pode ser independente se eu estou lá em cima cantando ou aqui sendo ministrado por outras pessoas, eu estou pensando, hoje pode ser meu último culto, eu não sei dia de amanhã, eu não sei daqui a algumas horas, então eu quero dar o meu melhor ao Senhor, minha melhor adoração, o melhor que tem em mim, entendeu? E eu acho importante você de casa lembrar disso. Toda vez que você vem para casa do Senhor, você vem com esse intuito, não, o que eu vou entregar ao Senhor? O que eu vou dizer a Ele? O que eu vou entregar a Ele? Não vou receber uma bênção, eu vou receber algo de Deus. Isso é uma consequência do que você entregar. Então é muito importante a gente sempre lembrar isso. O que eu vou entregar? E se hoje for o meu último culto? O que eu vou dizer ao Senhor? O que eu vou falar a Ele? É muito importante a gente sempre lembrar isso. Verdade. Tu é linda, meu amor, ministrando, é isso mesmo. É forte. Não, mas essa questão da Ju, que a Ju usou o critério da questão da congregação cristã, porque lá tem muita reverência a isso, né? Muita. É muito importante lá, para eles adorarem a Deus, é algo muito sério. Eles levam muito a sério. Você pode falar melhor do que eu, né? Que você já foi do lado. Sim. Na realidade, desde que eu nasci até mais ou menos uns 5 anos, eu era católica. Meus pais tinham muita imagem em casa. E eu conheci o Evangelho, conheci a palavra através da minha avó. E foi quando ela me levou para a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que é a Igreja do Véu, onde eu conheci quem era Cristo, eu conheci quem era Jesus. E lá é uma igreja muito realmente
com muita doutrina. Tem encontro de jovens, tem tudo, mas é bem diferente da nossa igreja. Eu não lembro muito porque eu saí dela em 2007, quando eu tinha 11 anos, quando a minha avó faleceu. Eu entrei em uma tristeza muito profunda, porque sempre, todas as vezes que eu ia com ela. Então, quando eu passei a ir sem ela, depois que a minha avó faleceu, eu comecei a só ir, começava a chorar, e tudo me fazia lembrar dela. Foi quando me fizeram o convite e eu conheci a primeira vez a Igreja Assembleia de Deus, Madureira. E desde então, de 2007 a 2018, até eu vim pra cá, eu fiquei na Igreja Assembleia de Deus Madureira. Então, eu não tenho muitas lembranças da Igreja Congregação Cristã do Brasil, porque eu saí de lá, eu tinha 11 anos. Então, as minhas lembranças maiores são quando eu era da Assembleia de Deus Madureira, que também é muito rígida, é bem diferente da Batista, mas eu posso dizer que as pessoas têm como eu posso dizer, amor? Tipo mais fácil de adorar o Senhor, é mais... Você fala em termos das pessoas lá na congregação cristã? Não, na Assembleia de Deus. Como posso dizer que tem uma tendência maior, uma facilidade maior de... Não sei se é porque são mais dias de ensino da palavra. Ah, tá. Entendi o que você quer dizer. Isso. Não, eu sinto que tem uma facilidade muito espiritual, né? Na Assembleia de Deus se busca muito ao lado espiritual. Isso. Revelação, profecia, dons e tal. Eles buscam muito isso. Então você não precisa forçar muito, assim. Levante sua mão, feche seus olhos, busca o Senhor, fala palavras. Não, isso já flui. Já flui automaticamente. As pessoas já sabem que estão ali realmente para isso. O que a Ju tá falando... Não posso dizer total, né, mas... O que a Ju tá falando é o seguinte... Eu sentia mais facilidade de levar as pessoas a adorarem. O que a Ju tá falando é algo bem interessante, mas eu vou te dizer uma coisa, Paulo. É um desafio muito grande pro ministro que tá lá na frente, para todo mundo que tá me ouvindo. Porque eu digo, gente, Deus é Deus, tá? Deus é Deus. Não tem nada contra ninguém, mas, cara... Eu fico pensando, quando você falou a respeito dessa questão de entrega, né? Sobre essa questão de entrega e receber. Sim. A Bíblia fala que é melhor dar ou entregar do que receber. Sim. Né? Só que, na realidade de muitos, o que é que eles gostam mais? É de receber. Então eles vêm aqui com expectativa muito grande em quem vai estar tocando, em quem vai estar lá na frente. Né? Ele tem uma expectativa enorme para quem vai estar lá ministrando. Eles nem estão preocupados se Deus vai estar aqui, não, né? Não, normalmente não. Por quê? Porque a pessoa utiliza desses fatos e diz assim, não, se der Deus, se não deu problema. Por exemplo, eu costumo dizer que as pessoas que vivem, uma semana, igual a Ju falou, esse critério, de oração, de busca, de uma vida com Deus, eu tô falando... Não é lero-lero, não é linguagem figurada, não, né? Não é de lero-lero, não. De vida com Deus, uma vida de busca. Que a pessoa não ouve música mundana. O cara não ouve nada, o cara só vive com Deus ali. Meu irmão, falou de Jesus aqui no culto, ele explode. Sim. Ele não tem como. Nem precisa, né? Nem precisa. Porque aí é onde é o desafio do ministro. Rapaz, você passou a semana inteira, às vezes, trabalhando, se esforçando, ralando como todo mundo, se dedicando, buscando... fazendo de tudo e tal para tirar a urubaca de todo mundo da semana inteira. Fala pra mim. Aí você tem que fazer um esforço maior para ter que levar as pessoas. Porque as pessoas normalmente já saiu de casa, brigou com a mulher, brigou com o gato, com o cachorro, com todo mundo dentro de casa, já xingou todo mundo, chamou um monte de palavrão, só ouviu o que não presta, já disse coisa com todo mundo. Quando chegar aqui na igreja, diz assim, não, agora eu vou receber. Já fiquei a semana toda em casa, vou lá. Vou lá hoje e tal. Acho que aqueles irmãos são legais. Aqueles irmãos é bonzinho, mas... vamos ver lá quem tem hoje lá. Não é assim. As coisas com Deus não é assim. Desculpa, mas, tipo assim, não dá. Deus é muito criterioso, entendeu? E essa ideia do músico ou de quem ministra é cantar até Deus aparecer. Sim. Porque a gente canta assim, vamos cantar 2 rápidas e 2 lentas. Se ele aparecer, apareceu. Se não aparecer, ele aparecer semana que vem. Sim. Entendeu? É porque a gente ficou muito mecânico, né? A limitado. verdade. Ficou limitado. Essa ideia dele aparecer. Mas o correto mesmo era a gente louvar o Senhor até a gente sentir a presença dele.
Não era, porque a gente temos um tempo limitado, então a gente acaba escolhendo 4 ou 5 louvores. Vamos cantar Mas duas o correto lentas. mesmo era a gente louvar o Senhor até que a gente sentisse a presença dele, até todo sentido. Porque, tipo assim... Eu ficava, né, na verdade, muito confusa quanto à escolha, tipo, igual, o certo seria quem for, né, ministrar no dia, jejum, oração, Sim, pedir mesmo, tipo sim, assim, sim. né, se conectar bem antes. Aí você vê, tipo, pra mim, eu acharia, tipo assim, a minha lógica, né, porque eu sou meia... Deveria ter umas 20, 40 músicas dentro daquelas que vocês cantam sempre, que aí todo mundo já vai saber, todo mundo. Porque o que eu vejo que a maior dificuldade é porque não escuta a música. Tipo, Sim. a Letícia aqui mesmo falou pro povo ir lavar vasilha escutando louvor em vez de música mundana. Por causa disso, porque assim, eu acho que o que atrasa, tipo assim, o que não chega, né, tipo, você não sente Deus, tá, porque não tá encaixando, sabe, assim, não tem aquela... Tampa tá longe da panela. Isso! Entendeu? Aí eu fico assim, gente, mas por que, né? Aí vem essa parte que eu acho que é muito importante que você tá fazendo hoje e que você, tipo assim, eu noto várias pessoas, a gente conversa e fala, nossa, o louvor hoje foi maravilhoso, que é isso, é você trazer as pessoas no entendimento de que realmente é o louvor, tipo assim, não é só você, não, eu vou fazer alguma coisa pra Deus porque eu não quero ficar devendo nada, tipo assim, sabe? Vou pagar Aí vem meu dia aqui, hoje aí e tal. canta, isso, e não é isso. Tipo assim, é muito maior que isso. É muito. Só que, como ele falou, nem todos entendem, né? Ah, É difícil, principalmente quando a pessoa já vem com vícios. vícios, minha filha. já As antas. Problemas. Não, porque eu tô falando assim a respeito dessa questão de... Não, tem muito você- vício. Ah. Você fazer isso tudo e, cara, é assim... eu posso ser polêmico, né? Um pouquinho, né? Claro. Cara, eu acho Deus muito criterioso. Deus é muito de critério. Deus é muito criterioso. E quando Deus chama alguém ou vocaciona alguém pra isso, aí entra naquele assunto, entendeu? Que a gente tava falando nos bastidores, sobre a questão do músico, se tá lá ou tá cá, entendeu? Entra nessa situação. Deus não... Pode Deus falar, não mano. quer- A gente. Deus não quer ninguém dividido. Essa é a ideia, entendeu? Não, então, entrando nessa ideia sua, então você acha que um músico cristão não pode tocar música secular? É o seguinte, ele pode vir até sem conhecer o Deus que ele chamou ele. Ele pode vir por causa de um convite. Porque Abraão foi assim. Mas Deus não pode chamou, manter, né? entendeu? Então essa é a ideia. Deus pode chamá-lo. Assim como tirou... Venha do jeito que você tiver, Não, né? o cara pode vir, Pode chegar vir, aí, mas o nem camarada tem precisa só... conversa. Eu era drogado, eu era todo coisado, eu era todo bagunçado. Minha vida eu não acreditava em nada disso aqui, mas o cara chegou aí. Amém. Por um convite. Verdade. Eu não duvido disso. Sim, mas isso também é uma linha muito fina, porque Sim, eu muitas sei. das vezes tem gente dentro da própria igreja que tem muita vontade de participar, de fazer alguma coisa, mas ele não, a oportunidade não é cedida para ele. Exemplo, quando a gente estava conversando com a Ju, começou a falar sobre a história dela ali, na Assembleia. não Vocês- tinha oportunidade. Justamente. Não, na Assembleia, é porque a Assembleia Tem ela é muito grande. Então, né? às vezes que a gente tá falando, o cara toca sola lá no mundo lá fora, rock and roll e loucura, e incentiva a bebedeira e tudo. Aí um convite ele vem e toca em cima de um lugar onde é sagrado, onde nós estamos falando aqui agora, que é um lugar onde você jejuma, onde você se prepara, onde você faz tudo. É muito complicado esse... Aí vamos utilizar, aí por isso eu tô falando, tá vendo? Que Deus é Deus criterioso. Nós temos que usar as escrituras para isso. Eu acho que de fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Entra o Jonathan, nosso pastor júnior. jovem, o pastor mais jovem do Ele fez uma pergunta aqui, ó. Estamos vivendo um momento em que a música dita gospel está de costa para a Bíblia. Digo isso porque às vezes você não consegue achar na Bíblia algumas letras. Verdade. Porque na verdade a Bíblia é um texto interpretativo, né?
A Bíblia é um livro interpretativo. A Bíblia é categórica, alegórica e figurativa, ó. Já vale. Mas quando você fala interpretativo, tipo assim, fica tão. Eu acho tão estranho essa palavra, que parece que tem, tipo assim, duas vertentes. Dois sentidos. Dois sentidos. Tem. Sabe por quê? Porque, tipo assim, é igual, por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. E para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não lê o contexto, você simplesmente, o texto em si já é uma base, correto? Sim. Mas se lendo o contexto, você vai entender melhor. Conversa com Nicodemos. Então o que é verdade? Então o que acontece? A interpretação do texto, ele varia de um contexto. Sim. E é isso que eu estou querendo falar. Porque, por exemplo, quando alguém pega, principalmente em algumas igrejas, como a Igreja do Véu, o que eles fazem? Eles pegam alguns assuntos textuais, Sim. tipo, né? E vão lá, e aquele textozinho lá, eles vão lá e mandam. Independente, na verdade, de tradução, de contexto, qual eles aplicam na sua vida. Mas, na verdade, existe mais Da forma que eles querem. Justamente. Entendi. Eles podem querer adotar isso. E isso, na verdade, é um critério para interpretação, por isso que eu estou falando. Porque se você for ler o contexto, não está dizendo totalmente aquilo. Eu entendi. Aí é onde a gente pode